Muito boa tarde. Está muito baixo. Não teve retorno isso aí? Oi. Muito boa tarde a todos. Iniciamos a nossa sessão da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. É um pouquinho de atraso em decorrência de alguns procedimentos encaminhados pela presidência. Estamos aqui com quórum suficiente para dar continuidade. Já passo a palavra ao secretário. Pauta da 13ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Temos um requerimento 281/2023. Requer-se à mesa ouvido plenário e na forma regimental a realização de audiência pública com a finalidade de discutir ações voltadas para debater cannabis medicinal, implicações e aplicações em políticas públicas em Criciúma. A audiência pública será realizada no dia 17 de maio de 2023, quarta-feira, às 19 horas, no Salão Ouro Negro, localizado no Paço Municipal Marcos Rovares, e terá a participação de interessados no assunto e convite para toda a sociedade. Com a palavra, o relator, Manuel Rosenque. Pode ser esse? Presidente, bom, eu gostaria de manifestar contrário à audiência pública. Aliás, sou contrário à audiência pública. Vereadora, assim, qual é a minha preocupação? É que a mobilização a nível, não só de Brasil, mas a nível mundial, é pela legalização. E a gente sabe que o que está por trás disso não é só a ciência, no sentido de buscar algum benefício terapêutico da maconha, não é isso. O que está por trás disso é um poder econômico bem forte, porque a maconha ela tem, né, um amplo, um vasto mercado e muito lucrativo. O problema que a gente está percebendo é o quanto isso está afetando principalmente a criança, o adolescente, o jovem, no sentido de ele não ver nenhum prejuízo em usar essa substância recreativamente. Quer dizer, diminuiu drasticamente a percepção do prejuízo da substância para a saúde, tanto física quanto mental, quanto, enfim. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho, e aí eu gostaria, se a gente puder evitar isso, ir a público, vamos trabalhar de uma forma que a gente consiga ver de que forma também vamos regulamentar essa disponibilização da substância para uso medicinal, né? Como é que a secretaria pode fazer isso? De que forma a gente vai controlar essa produção, se é que a lei maior permite, né? Eu não sei se ainda temos essa condição. Então, a minha preocupação é apenas no sentido de não deixar isso a público, porque nós não temos tempo hábil para trazer especialistas que possam contra-argumentar naquilo que a maconha realmente é prejudicial. Isso me preocupa bastante. Então, eu gostaria da sua compreensão nesse sentido, para que a gente pudesse trabalhar isso inicialmente a nível de bastidores, né? Vamos ver o que a secretaria tem para apresentar, e a gente não tornar isso público para não afetar ainda mais essa percepção distorcida de que a maconha é simplesmente uma erva medicinal e não uma droga. Perfeito, vereadora. Te agradeço pela contribuição sincera sobre esse assunto, porque na semana passada a gente fez uma discussão bastante ampla com especialistas na temática, inclusive que referendaram isso que o senhor falou sobre adolescentes, né? Que falaram, olha, não é para jovem que a gente está falando. A pesquisadora da universidade ainda falou, para jovem a gente é contra, não tem que ter mesmo, não tem que ser discutido, e é algo que tem prejuízo a longo prazo, etc, etc. Isso aconteceu. Então,
eu tenho, na minha prerrogativa enquanto vereadora, tenho direito de chamar uma audiência pública sobre o tema que eu achar pertinente, mas eu também fui procurada pelos grupos para movimentar esse assunto. Porque pensa, no meu lugar, alguém iria querer falar sobre esse assunto? Uma jovem do PCdoB querendo falar sobre maconha? Você acha que seria bom para mim isso? Definitivamente? Pode ser que não, né? Pode ser que alguém vai dizer que sim. Mas o que eu quero dizer é que a gente está trazendo um tema que passa sobre a regulamentação das associações para a venda dos óleos para as pessoas com fibromialgia, para as pessoas em tratamento oncológico, para a epilepsia. Então, ficou muito claro na semana passada, na nossa conversa, que era para essa temática e que, inclusive, já há um projeto dentro da Secretaria de Saúde sendo discutido para ser enviado a essa casa que, hora ou outra, nós faremos essa discussão, vereador. Então, eu não vejo problema nenhum de criar uma audiência pública e acho que é do nosso direito fazer essa defesa, já que muitas vezes eu aprovei requerimentos de audiências públicas que eu acho que a temática não fazia sentido para mim. Sobre internações compulsórias, por exemplo, eu tenho um posicionamento diferente, mas eu respeito o direito de vocês, eu reservo o direito de vocês de fazerem essa discussão ampla. Mesmo que às vezes eu assista a audiência e, meu Deus, eu não concordo com nada que está aqui. Tempo hábil, eu te garanto que dá conta da gente mobilizar até quarta-feira. O que acontece é que esse requerimento foi colocado há 2 semanas atrás, e é a única vez que um requerimento de uma audiência pública vai para uma comissão para ser discutido. Eu acho que isso fere, inclusive, a minha prerrogativa enquanto vereadora. Não, mas é pela complexidade eu acho super complexo internação compulsória. Não, eu também acho. Eu não sou a favor. Veja bem, na forma como foi proposta também, eu tenho as minhas ressalvas. Não que eu seja contra a internação compulsória, porque eu tenho... Mas se é complexo, cabe discutir com quem? Não, eu sei, mas exatamente, cabe discutir numa mesa. Primeiro, não levar isso a público, porque o que a gente vai estar deixando vazar aqui é que a maconha, realmente, a cannabis, é uma substância medicinal. Hoje, todo adolescente ele não vê isso como droga. Assim como também não vê o álcool também. Mas não vê a maconha como droga. E a maconha é uma das drogas mais perniciosas, mais deletérias que tem hoje, pelo alto grau de THC. Não, para dar o contraponto. Só que eu sou vereador, sou a favor sou contra a legalização. Não que eu seja contra a legalização por ser contra. Sou contra porque hoje a nossa população não está em condição de simplesmente... Não está preparada, é verdade. Obrigado pela... Vereador. Não está preparada para uma discussão, porque é extremamente rasa o que se vê aí, o que se ouve aí, o que eu ouço nos meios de comunicação e em locais onde a gente vai fazer conversa, roda de conversa, é extremamente rasa. Hoje ainda tive uma conversa com alguém que é extremamente inteligente, mas nesse quesito, infelizmente, ele deixou assim, alguma coisa que me deixou preocupado. Então, assim, se a gente... Eu aqui, via comissão, nós também temos, né, pelo menos segundo o regimento, como requisitar uma equipe técnica, porque o assunto ele é polêmico. Então, se tivermos tempo de encaminhar essa solicitação ao presidente e trazer essa equipe técnica e botar ali de igual para igual, para que isso não vá para o público apenas com um lado do entendimento, da compreensão, aí tudo bem. Vereador Manuel, eu preciso que o senhor relate, né, o parecer. Né? Na realidade, nós não estamos discutindo aqui o mérito em si. Tá? O seu parecer é em relação ao encaminhamento desse requerimento. A partir do momento que o senhor der o encaminhamento, nós estaremos votando pelo seu parecer, seu relatório, e depois daqui nós encaminharemos para o plenário. Não há como, né, neste momento, nós temos um prazo legal, é uma semana, né? É uma semana, para a gente despachar. É uma questão de prazo legal. Perfeito? O que pode partir disso, depois da análise dessa comissão,
vai para o plenário, daí sim votar a favor ou contra o requerimento. Perfeito? É isso que vai acontecer. Esse é o caminho que nós estamos fazendo. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Então, só lembrando que se nós temos uma semana de prazo, isso ainda vai para plenário para ser discutido e votado, nós perdemos o prazo e tem que se refazer o requerimento. Bom. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Jair. Com relação a essa data de audiência pública, vereadora Giovana, eu também concordo, viu, vereador Manuel, que deve ser discutido isso, certo? Eu acho que dia 17 já está em cima do laço, e a gente não viu o outro lado da moeda, né? Então, vereadora, eu acho que é importante discutir, fazer uma audiência pública, mas primeiro eu acho que a gente deveria ouvir o outro lado, né? E, peraí, a gente não está discutindo aqui a questão da legalidade das drogas, né? Da maconha, não. Nós estamos falando aqui com relação a cannabis medicinal, não tem nada a ver recreativo, né? Porque já foi falado que não é cannabis no sentido de recreativo, estamos falando de medicinal, né? Mas concordo com o vereador Manuel que deve ser ouvido o outro lado, né? De quem é do contra. Eu acho que também tem especialista, tem profissionais nessa área também, e ouvir a opinião deles também, né? Até porque a Secretaria de Saúde parece-me que está fazendo um projeto de lá, né? Mas até agora não chegou nada aqui, né? Então, eu só sugiro que você possa fazer mais tarde, vereador. Relate, por favor, nós temos 7 minutos para avaliar outro projeto ainda, por gentileza. Bom, o encaminhamento que eu dou é nesse sentido, de audiência que aconteça desde que tenhamos também outros especialistas que possam contra... Não, aí... eu não posso, vereador. Não é encaminhamento. Não é favorável, é com estudos mais vereador, o senhor aprova ou o senhor reprova? Como está, eu reprovo. Perfeito. O projeto, o requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir... Não, pode ir. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam ao parecer do relator. Os contrários se manifestam ao parecer ou permanecem como estão? Sou contra. 2. Sou contra o parecer. Eu gostaria, está em antes votação, de... Está em votação, Questão de vereador. ordem, senhor presidente. O projeto está em votação, vereador. Então, continue em votação. Se manifesta. É que a discussão foi anterior, vereador. Os contrários se manifestam favoráveis permanecem como estão. Mas o Mir está ausente, tem os dois para votar. Ok? Jair e Paulo. Então, o parecer foi aprovado por 3 votos a 2. Próxima leitura. Questão de ordem, presidente. Pois não, senhor vereador. Vereadores, eu Caminha acho... para plenário, tá? Agora encaminha para plenário. Só para poder... Exatamente. Era o que eu ia dizer, assim, eu não vi motivo para esse requerimento ter vindo para essa comissão, senão o atraso para possibilidade de audiência pública, já que agora ficou em cima da hora, o requerimento provavelmente vai entrar na ordem do dia de amanhã, se entrar, né? Porque se não entrar, inevitavelmente, eu vou ter que retirar, porque ele vai tratar de uma data pregressa. Então, a minha sugestão de encaminhamento é que a gente leve esse requerimento irá ao plenário, lá será votado novamente, será discutido novamente, como a gente fez da outra vez, e dali eu provavelmente pedirei uma questão de ordem para botar mais para frente, porque não sei se vai passar amanhã ou se na próxima semana, né? Então, aí garante a discussão mais ampla. Para esclarecimento, vereadora, existe a possibilidade regimental de encaminhamento, né? Então, foi essa a legitimidade do vereador ter encaminhado, né? Então, ou seja, o regimento prevê essa condição. Vamos à segunda leitura, secretário, por favor. Emenda 1/2023 do projeto PR 35/2023, que altera a ementa e o artigo 1º
do PL 35/2023. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo para relatório. Vereadores, esse projeto trata sobre fibromialgia, Isso. correto? Então, eu encaminho pela aprovação já ao plenário. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O projeto está aprovado e está encaminhado, é só para o plenário mesmo, Léo? Ou tem alguma outra comissão que foi encaminhada anteriormente? Foi só para... Então, encaminhado para o plenário. Porque na sequência já vem o próprio projeto, né? Sim. Na sequência já vem o próprio projeto da emenda. Perfeito. Projeto PL 35/2023. Reconhece, em âmbito municipal, os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Com o parecer da vereadora Giovana Mondardo. Caminho para o plenário pela aprovação. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado o relatório da vereadora Giovana Mondardo, encaminhado para o plenário. Por conta disso, acho que encerrou, né? Era o que tínhamos, presidente. Muito bem. Dessa forma, damos por encerrada a nossa 13ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Muito obrigado, boa tarde a todos.